VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora em nosso canal, Programador Excel VBA. No vídeo de hoje, dúvida dos inscritos. Parte 2, gerar etiquetas com condicional. A dúvida foi deixada pela Adriele, onde ela pede para que crie uma codificação para que gere etiquetas conforme as quantidades que ela pede, conforme a condicional, certo? Então, bora pro vídeo. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, vou deixar o link na descrição desse vídeo, certo? É necessário, de fundamental importância, que você assista o primeiro vídeo para entender, certo? Já que começamos a programação a partir do primeiro vídeo. Então, só recapitulando, aqui é o arquivo que ela me passou. Estamos criando uma programação para essa forma aqui, certo? Que é o nosso botão, gerar etiquetas. Então, vamos para o nosso VBE. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, famoso VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu Project não esteja aparecendo, você já sabe que tem que clicar na guia Exibir, Project Explorer. No vídeo passado, inserimos o módulo, certo? Então, esse nosso projeto só tem um módulo. Observe que é este. Vou dar um duplo clique sobre ele, lembrando que o arquivo vai estar disponível neste vídeo, certo? Na descrição aí do vídeo vai estar disponível o arquivo. Na realidade, vamos fazer o seguinte, só vou disponibilizar o arquivo, certo? Deixando o e-mail aí nos comentários. Então, bora lá. Então, a gente parou aqui na seguinte situação, certo? Eu disse que a variável linha tem um valor de 1 e a variável coluna também tem um valor de 1. Por quê? Pelo seguinte, certo? A minha variável linha e variável coluna estão trabalhando com os valores em cima da minha guia geração de etiquetas, certo? Então, por que tem um valor de 1? Porque eu quero que seja a partir da linha 1, da coluna 1, certo? Que comece a colar as etiquetas. Caso eu mudasse para 2, ou seja, faria a colagem na célula A2, certo? Ou na célula B2, vai depender aqui do valor que você mudar. Então, minha variável linha tem o valor de 1 e variável coluna valor de 1, porque eu quero na célula A1 da linha A1, certo? Beleza? Então, bora lá, dar continuidade. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com o meu primeiro for, certo? O for nada mais do que uma estrutura de repetição, certo? Tentando traduzir o nosso for para o português, ele quer dizer para. Para o quê? Para a nossa variável i, que eu declarei aqui do tipo integer, ou seja, do tipo número, vai receber o valor de 2 e vai até to, que quer dizer to, quer dizer to, vai até a nossa variável última linha, certo? Aí você pode estar se perguntando por que i vale 2, certo? E tem um valor inicial de 2. Por quê? Porque observe que eu estou fazendo, utilizando o comando for, utilizando a nossa variável i e atribuindo o valor de 2 até a última linha. Como eu disse para vocês, a minha última linha vai contar todos os registros, inclusive o cabeçalho. Como eu estou dizendo que meu i parte de 2, eu estou fazendo o quê? Obviamente, eu estou desconsiderando aqui o nosso cabeçalho da guia dados, certo? Então, meu i tem valor de 2, porque eu estou começando a partir da célula da linha 2, certo? Pois o meu cabeçalho não conta. Então, vai da minha primeira linha preenchida até a última linha preenchida, certo? Entendido isso, aqui eu estou trabalhando com essa estrutura, trabalhando com a guia dados, certo? Não se perca. Entendido isso, eu vou dizer o quê? Eu vou atribuir os valores às minhas variáveis. E as minhas variáveis são elas: fornecedor. Eu vou dizer que a minha variável fornecedor. Vou atribuir a ela o quê? O valor que estiver na minha sheets, que é a nossa guia. E como é o nome da nossa guia? O nome da guia aqui, no caso, vai ser dados, certo? Que é a guia onde está armazenado meus dados. Então, o valor que eu buscar nesta guia aqui, dados, que eu vou informar ainda a coluna, vou estar atribuindo a minha variável fornecedor. Vou ter que digitar aqui todo maiúsculo, porque lá está todo maiúsculo. Fecho o meu parênteses. E coloco o nosso
ponto range, que é o nosso intervalo. E qual é o intervalo que eu quero? Aonde é que está o nome do meu fornecedor? Na coluna A, certo? Observe. Ou seja, aqui eu vou informar que é A. E vou concatenar. Com a nossa variável i. Olha que a nossa variável i parte de 2 e vai até a última linha. Ou seja, ele vai descendo aqui até encontrar a última linha preenchida, certo? Como ele é uma estrutura de repetição, ele vai fazer essa repetição até a quantidade de linhas que tiver aqui preenchida, certo? Ou seja, meu i vai partir de 2. Quando ele fizer o segundo laço, o meu i aqui vai valer 3 e assim por diante, certo? Esse a aqui é um texto, então tem que estar entre aspas duplas. E eu estou concatenando a minha coluna A com a minha variável i, certo? Que começa de 2, certo? Vou fechar o meu parênteses. E a estrutura é a mesma para as outras variáveis, certo? Claro que eu vou mudar apenas a coluna. Então vamos fazer mais um aqui. As demais a gente cola os valores. A minha variável CNPJ, vou atribuir a ela os valores que tiver na minha sheet, certo? No caso, vou copiar este comando até aqui. É a mesma estrutura, como eu disse para vocês. E aqui, entre parênteses, eu vou informar só qual é a coluna que está o meu CNPJ. Observe que meu CNPJ está na minha coluna B, certo? Ou seja, eu coloco B. Não tem problema que eu botar maiúsculo ou minúsculo, mas vamos seguir aqui um padrão. Vou concatenar com a nossa variável i e fecho o meu parêntese. Então, recapitulando, esse i parte de 2, certo? E vai até a última linha preenchida. Ou seja, nesse caso aqui, tenho 3 linhas preenchidas. Não posso considerar o cabeçalho, já que eu estou dizendo que parte de 2, certo? Ou seja, eu tenho i com o valor de 2, i com o valor de 3 e i com o valor de 4. Ou seja, ele vai fazer essa repetição 4 vezes. Na primeira repetição que ele fizer, esse i aqui é o mesmo, certo? Observe que muda apenas a coluna. Então, esse i vai valer 2. Na segunda repetição que ele fizer, esse i vai valer 3. Na terceira repetição, esse i vai valer 4. E assim por diante, conforme a quantidade de linhas que eu tiver preenchida, certo? Então, como ele vai estar mudando de linha, obviamente, os valores que tiver na minha coluna, na minha célula da coluna A e os valores que tiver nas minhas células da coluna B e assim por diante, vão mudar os valores, certo? E esses valores mudando vão ser sempre repassados para as minhas variáveis. Então, entendido isso, para ser mais breve, vou copiar essa estrutura toda aqui e vou colar aqui, aqui. E vamos mudar apenas aqui, no caso, o nome das minhas variáveis, certo? Percebe que a estrutura sempre vai ser a mesma. Vou mudar apenas a variável, o valor que vai ser atribuído à variável. No caso, a minha variável transportadora. Se eu arrastar aqui para o lado, vamos observar. Perdão. Vou maximizar aqui o nosso VBE. Observe que a minha variável transportadora está na minha coluna C, certo? Então, obviamente, aqui vai ser um C. A minha variável, minha próxima variável vai ser a variável cliente. E a minha variável cliente está na minha coluna D, certo? Então, aqui eu mudo só o D, já que eu tinha copiado aquela linha, a linha do CNPJ. A minha próxima variável aqui, que eu estou sobrepondo essa variável que está copiada, se chama nota fiscal, certo? A nossa variável nota fiscal, tem que colocar um underline, certo? Observe que tem que estar exatamente como está aqui. E a minha nota fiscal está na minha coluna C, certo? Perdão, coluna E. A minha próxima variável é a nossa quantidade de volume, certo? Essa é tão importante quanto as outras, mas essa é aqui define a quantidade de etiquetas que eu quero. Então, nela, eu vou estar armazenando a quantidade de etiquetas que eu vou querer. Então, a nossa variável se chama quantidade volumes. Observe que eu digitei tudo maiúsculo, se eu sair dela, ficou minúsculo, só as primeiras letras ficou em maiúsculo. Ou seja, reconheceu que está exatamente como o nome da variável que eu declarei aqui, certo?
E onde é que está os valores da minha quantidade de volumes? Observe que está na minha coluna F, certo? Ou seja, aqui eu informo F. Eu não vou trabalhar diretamente com a coluna G aqui para armazenar valores, apenas para depois fazer uma verificação, certo? Então, nesse momento, eu não vou trabalhar com a coluna G. Então, vamos para a próxima linha de comando. Vou só apagar aqui o espaço. E entenda uma coisa. Aqui eu estou fazendo a estrutura dentro da guia dados e estou pegando os valores das colunas da guia dados e atribuindo as minhas variáveis, certo? Depois que eu pegar esses valores e atribuir a minha guia dados, eu vou trabalhar agora com a minha guia layout, certo? A guia layout está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. E esses valores que eu vou estar passando para eles são esses que eu vou apagar aqui, certo? Não tem necessidade de eu apagar, é apenas para vocês entenderem. Então, vou apagar aqui e aqui também, certo? E o que é que eu vou fazer? Esses valores que estão extraídos nessas variáveis, ou seja, os valores que eu pegar aqui das colunas, da linha que estiver passando lá a varredura, certo? A repetição, vão ter valores armazenados aqui. E esses valores que estão armazenados nessas variáveis, eu vou querer descarregar aonde? Nessas células que eu acabei de apagar aqui os valores, certo? Então acho que vocês já entenderam. A minha variável fornecedor, eu vou ter que descarregar esse valor que está armazenado na minha variável fornecedor, obviamente, aqui na minha célula, onde eu quero alimentar a informação do fornecedor. E qual é a célula que está o fornecedor? Vou clicar aqui. Observe que está mesclado a coluna B e C. Porém, e observe que é a linha 7, certo? Porém, se é B e C, obviamente o meu valor está armazenado na coluna B, certo? Pois, se eu desmesclar essa célula, o valor vai ficar preso à coluna B, certo? Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, ativar essa guia para que eu possa passar os parâmetros para ela, certo? Vou tentar trabalhar aqui com as duas telas abertas, certo? Para ficar melhor aqui o entendimento. Observe que o nosso sempre está lá embaixo, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou dizer que é a minha Sheets, que é a nossa guia. E como é o nome da nossa guia? Layout, certo? Que a gente vai trabalhar agora, nesse momento. Fecho aspas duplas e fecho meu parênteses. Ponto Activate, ou seja, vou estar ativando ela. Depois que ativá-la, eu vou dizer o quê? Eu vou copiar este comando aqui para ser mais rápido. E vou colocar ponto .range e vou descarregar, certo? Na célula B5 de quem? Da guia layout, certo? Na célula B5, quem é a célula B5? Observe que a B5 é aqui onde está a nota fiscal, certo? Então, eu vou descarregar na célula B5 o valor que estiver preso lá na minha variável nota fiscal, certo? Então, o valor que eu prendi aqui na nota fiscal, que eu atribuí a ela, está em memória, copiado, certo? Então, esse valor agora eu vou estar descarregando em quem? Na guia layout, na célula B5, certo? De quem? Da guia layout. Ou seja, aqui na célula B5, nota fiscal, observe o cabeçalho, e nessa célula B5, o valor que estiver armazenado nessa variável está sendo descarregado agora nessa célula, certo? E essa é a lógica. Se você entender isso, você faz as outras linhas sem problemas. Então, vamos lá. Vou colar aqui novamente, porque já ficou copiado em memória. A linha que eu tinha copiado. Ponto .range. Novamente, eu vou informar o intervalo que eu quero. Qual é o intervalo que eu quero agora? B7. Como eu disse para vocês, o B7 é a célula aqui B com C mesclado, certo? Porém, o valor está preso à célula B7, certo? Fecho meu parênteses e vou atribuir a ela o valor que estiver aonde? Na nossa variável fornecedor. E como eu disse para vocês, é a mesma lógica, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vou copiar esta linha de comando até aqui, até o igual. Vou dar o Ctrl C e aqui dou o Ctrl V. E aqui eu vou fazer o quê? Claro que eu vou ter que mudar a célula, porque eu vou armazenar, vou descarregar esse valor em outra célula. E qual é a célula que eu vou descarregar o valor? Na célula D3. Observe que aqui eu saí da linha de comandos, que deu esse vermelho, deu esse errozinho. A célula D3 é a célula onde está o nome do cliente. Ou seja, eu vou estar descarregando lá a variável cliente, certo? A minha próxima linha
vai ser a D7, certo? Na D7, observe que é o meu CNPJ, ou seja, vou descarregar nele o nosso CNPJ, certo? O valor que está armazenado nessa variável. A nossa próxima linha de comando, vou colar aqui novamente e vou trabalhar com a célula F5, certo? A célula F5 de quem? Da nossa guia layout. Observe que a célula F5 é onde está a minha transportadora, certo? Aqui o transportador. E quem é o nome da nossa variável? Transportadora. Então observe que, como eu disse para vocês, como os nomes são bem intuitivos, eu não me perco aqui nas células que eu quero repassar os valores, certo? Feito isso, como eu disse para vocês, os volumes aqui, eu não vou armazenar valores neles desta forma, pelo menos não aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, quando ele descarregar esses valores aqui, qual é a mágica que ele faz para ir para a guia de geração de etiquetas com a imagem? Nada mais é do que, com a linha de comando, eu faço a cópia desse intervalo e faço a colagem na geração de etiquetas, a colagem conforme as quantidades que eu defini, certo? Na minha variável quantidade de volume, certo? Se eu definir lá que eu quero 13 etiquetas, obviamente ele vai copiar esse carinha apenas uma vez, porém vai colar aqui na geração de etiqueta 13 vezes, já que eu declarei que eu quero 13 vezes, certo? Então vamos lá. Entendido isso, eu vou dizer o quê? Que na minha sheets, layout, fecho aspas duplas, e tenho que abrir também com aspas duplas, certo? Fecho meu parênteses, ponto, range, ou seja, o nosso intervalo. E qual é o nosso intervalo que eu quero? O intervalo que está entre B2, ponto e vírgula, G7, fecho aspas duplas e fecho meu parênteses. Ponto copy. Como o próprio nome já sugere, eu estou fazendo uma cópia. Cópia de quem? Do nosso intervalo, que está entre B2. Observe que a minha primeira célula preenchida aqui é a B2, certo? E vai até onde? Até a minha coluna G. E a coluna G termina onde? Na célula 7, certo? Ou seja, na G7. Ou seja, eu estou copiando o comando .copy, então estou copiando o intervalo que está entre B2 a G7, certo? Então, quando ele copiar este valor, que já foi descarregado os valores das variáveis nesse layout, eu vou fazer o quê? Eu vou agora ativar a nossa guia de geração de etiquetas, certo? Então, eu vou copiar logo este comando até aqui, para ser mais rápido. Só subir um pouco. O nome da nossa guia se chama geração de etiquetas, certo? Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Ponto activate, ou seja, perdão, vou desfazer aqui. Activate, certo? Caso aconteça o mesmo erro com vocês, sem querer eu selecionei o texto todo e cliquei no delete, você basta clicar aqui na setinha que ele desfaz, certo? Então observe que aqui, após eu fazer a cópia deste intervalo, eu vou querer colar na guia geração de etiquetas. Então primeiramente eu tenho que ativar ela, claro. Depois disso, eu vou trabalhar com o nosso segundo for, certo? Repare que eu não fechei o primeiro. Então eu tenho um segundo for aninhado, certo? Ou seja, eu tenho um for dentro de outro. E agora eu vou trabalhar com a nossa variável y, que eu também declarei do tipo inteira, certo? E vou atribuir a ela o valor de 1, diferente do valor da i, certo? O valor da i tem o valor de 2, pois estou desconsiderando aqui meu cabeçalho. Porém, o nosso y começa de 1, porque aqui é a quantidade das etiquetas, certo? Ou seja, sempre vai começar de 1. No mínimo vai ter que ter pelo menos etiqueta, ou seja, ele vai começar de 1 e vai de 1 até o quê? Até, posso colocar o nosso to, que quer dizer até aonde? Até a nossa variável quantidade, volumes, que declaramos lá, certo? Do tipo inteira. Observe que a nossa variável quantidade de volumes vai armazenar, obviamente, a informação que você informou lá aqui na guia dados, certo? Vai armazenar esses valores aqui, ó, para cada linha. Quando ele estiver passando a primeira linha, ele vai armazenar que a quantidade de volumes vale 13. Aí ele executa o código. Depois ele vai percorrer até a próxima linha, onde tiver o X, claro, marcado, e vai entender que tu quer mais 10 etiquetas. Depois vai executar o código, depois percorre até a próxima e vai entender o que quer 12, certo? E assim por diante. Então essa quantidade de volumes vai de 1
até a quantidade de etiquetas que você definir na célula F, na célula F2 e assim por diante, certo? Na coluna F, no caso. Entendido isso? Para que eu consiga colar aqui dentro do layout aquele 1 barra 1, 1 barra 2, 1 barra 3, ou seja, esse 1 barra, até a quantidade de etiquetas que eu quero de cada um, eu usei um truquezinho aqui, certo? E qual foi? Eu vou dizer que a minha sheets, certo? A nossa sheets, layout, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses, ponto ranger. Quem é a célula que está aqui, observe que essa célula está mesclada com essa coluna, na realidade, coluna F. E a coluna G, observe aqui que a célula F7 está mesclada, ou seja, a célula F7 e G7 está mesclada, ou seja, o valor sempre vai ficar na primeira célula, certo? Ou seja, na célula F7. Então, eu vou dizer o quê? Que na minha sheets, que é a nossa guia, guia layout, ponto range, ou seja, nosso intervalo. E qual é a célula que eu quero? A célula F7, essa que eu acabei de mostrar para vocês, ou seja, vou jogar o valor aqui dentro, fecho o meu parênteses, e as nossas aspas duplas, vai receber o valor de quê? De Y, observe, de Y, ou seja, o meu Y começa de 1, certo? Então, de Y, então basicamente é como se eu estivesse colocando aqui um 1, certo? Concatenado com quem? Com texto, barra, e concatenado, usando esse comercial, estou concatenando valores com a nossa variável quantidade, volume, certo? Como eu disse para vocês, a quantidade de volumes está armazenando as quantidades de etiquetas que eu quero. Ou seja, eu estou dizendo aqui de 1 concatenado com a quantidade de volumes que você definiu. Por exemplo, se você definiu 12, estou dizendo que de 1 a 12. Quando ele faz o primeiro laço. Quando ele faz o segundo laço, ele vai dizer de 2 a 12. Quando o terceiro laço de 3 a 12 e assim por diante, certo? Essa quantidade de volumes nada mais é do que essa própria quantidade de volumes aqui, certo? Então esse foi o truquezinho que a gente utilizou aqui, para armazenar aqui de 1 a 12, de 2 a 12 e assim por diante. Entendido isso, vamos ver com quanto tempo já está o nosso código. Já está com 22 minutos o nosso vídeo. Vamos tentar concluir pelo menos essa primeira parte já, ainda nesse vídeo, certo? Então vamos dar uma acelerada aqui. No caso, eu vou dar uma pausada e já retorno. Retornando, eu adicionei aqui algumas linhas a mais só para a gente poder explicar, certo? Para ver se a gente conclui ainda nesse vídeo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando o nosso comando for, y igual a 1 e vai até a quantidade de volumes, certo? Aqui já está entendido. Vai de 1 até a quantidade de volumes que você definir. Essa variável quantidade de volumes pega aqueles valores que você inseriu para a quantidade de etiquetas que você quer, certo? E vai fazer o seguinte. Na nossa célula aqui do layout, recapitulando, ele vai fazer o quê? Na nossa célula, na nossa guia do layout, na nossa célula F7 da guia layout, certo? Que é essas daqui, vai estar armazenando nessa célula o quê? A nossa variável y, que basicamente tem um valor de 1, concatenado com nossa barra, concatenado com quantidade de volumes. Ou seja, como eu havia dito, se você definiu que quer 12 etiquetas, vai fazer de 1 a 12, de 2 a 12 assim por diante, certo? Esse é o truque dele botar de 1 a 12, de 2 a 12 assim por diante. Para a próxima linha aqui de comando, eu vou estar fazendo o quê? Eu estou utilizando o nosso sheets, que é a nossa guia, geração de etiquetas. Obviamente, estou voltando novamente aqui para a nossa guia, geração de etiquetas. E estou dizendo o quê? Que a nossa variável linha, lembre-se que a nossa variável linha começa de 1 da coluna 1, certo? Ou seja, estou selecionando. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando quem? A nossa linha, que vale 1, da coluna 1, ou seja, a célula 1, certo? Então, esse comando serve para isso. O segundo comando vai fazer o seguinte. Na realidade, eu vou apagar esse carinha aqui. Não tem necessidade de eu explicar ele nesse vídeo. E vou explicar no terceiro vídeo dessa série aqui, certo? Então, feito isso, ele vai na nossa guia geração de etiquetas, já que está selecionado, observe, utilizei o select.
Então, nessa guia geração de etiquetas, ele vai fazer o quê? Ele vai ponto picture, ponto paste, ou seja, ele vai colar as imagens aonde na minha geração de etiquetas, certo? Que é a nossa guia aqui. Então, primeiro eu selecionei a linha, coluna. Como eu disse para vocês, começa de 1. Não disse que ela tem um valor de 1, certo? Então, vai variar conforme o laço, certo? Então, vai partir de 1 da coluna 1, porém, vai até a coluna 2, certo? E por que não vai até a coluna 3? Ou seja, até a coluna C. Não vou conseguir colar valores na coluna C, porque aqui eu fiz uma verificação, certo? Observe. If, que quer dizer se minha coluna for igual a 3, então o que vai acontecer? Quando ele colar os dados na coluna A, na coluna B, e quando ele verificar que na coluna C, que no caso é a nossa coluna 3, satisfez essa condição aqui, ó, coluna igual a 3. Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer o que? Nossa variável linha vai ser igual a ela própria mais 1. O que quer dizer isso? Nossa variável linha começa de 1, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Então 2 está sendo atribuído à nossa variável linha. Isso quer dizer o quê? Que a nossa variável linha agora vai valer 2, certo? E a nossa coluna agora é 1. Ou seja, eu nunca vou ter a coluna igual a 3. Por quê? Porque quando a minha coluna for igual a 3, ele sempre vai descer para a próxima linha, certo? Ou seja, eu vou sempre somar mais 1 para não sobrepor a linha preenchida, certo? E a minha variável coluna vai voltar a valer 1. Por quê? Porque eu vou colar, obviamente, se eu estou na C, eu vou voltar para a coluna A, coluna B. Quando chega na C, ele verifica que a C é igual a 3, ou seja, desce novamente para a próxima linha e vai colando, certo? E aqui eu fecho a nossa estrutura if com o nosso end if. Aqui eu estou fechando meu segundo for, observe for, next, observe que eu estou colocando o ellipse aqui. Como eu disse para vocês, é sempre bom colocar a variável que você abriu o laço, não é obrigatório, mas pelo menos aqui eu sei que esse next pertence a esse for, certo? Esse end if aqui vai ficar para próximo vídeo, certo? Onde eu vou fazer uma verificação, certo? Porque aqui eu vou estar gerando as etiquetas de todas as 3 linhas. Porém, aqui eu não fiz a verificação se aquela coluna onde está preenchido com X, se está ou não está. Se eu executar do jeito que está aqui, vai gerar as 3 linhas. No próximo vídeo eu vou explicar com mais calma como é que é feito para entender que a célula onde não tem o X, ele não pode gerar, certo? Então eu vou pausar novamente aqui para poder dar uma acelerada no vídeo. Pronto, retornando, observe que eu botei mais 3 linhas de comandos. Depois que ele fez toda essa estrutura, certo? O que ele vai fazer? Ele vai selecionar minha guia geração de etiquetas e vai me emitir aquela mensagem, etiquetas geradas com sucesso. Então, após tudo ele executar tudo isso, ele vai me emitir a mensagem etiquetas geradas com sucesso. Aqui eu coloco o nosso VB Information, que é o nosso cabeçalho. Ou seja, eu quero um símbolo de informação na minha mensagem e aqui é o cabeçalho do que eu quero, geração de etiquetas, certo? E como eu desabilitei a atualização de tela, lá com o application screen update igual a false no início do código, aqui novamente eu habilitei, certo? Para que eu possa ver o que aconteceu no resultado final, certo? Vou só fazer o seguinte, antes de executar o código, vou primeiro fazer essa limpeza aqui na guia geração de etiquetas. Não tem essa necessidade, certo? Mas apenas para vocês entenderem o seguinte, vou colocar um ponto de interrupção aqui nesta linha de comando e vou clicar aqui em executar. Observe que ele fez a limpeza de tudo que estava aqui, de todas as imagens que estavam coladas aqui na geração de etiquetas, certo? Então vou fechar aqui esse carinha aqui, vou tirar esse ponto de interrupção e vou parar. Por que eu fiz isso? Apenas para mostrar para vocês que não tem nada nesse momento mais gerado, certo? Vamos gerar agora. Mas toda vez que for executar esse código, o que tiver aqui gerado antes, ele sempre vai apagar e depois vai gerar as próximas, certo? Então eu vou fechar aqui. Eu vou aqui na minha guia dados. Se eu clicar nessa forma, nada acontece, certo? Vou atribuir uma macro a ela. Pelo menos vou tentar, já que eu excluí a macro que tinha nela. Vou tentar aqui ver se a gente consegue incluir uma nova. Clico sobre ela e clico em atribuir macro. Vamos ver se é permitido. Pronto, permitiu. Porque muitas vezes quando a gente exclui uma macro, exclui tudo, a forma que não aceita mais. Então observe que ele me sugeriu aqui ou uma macro nova ou a macro que ele já reconheceu que existe no projeto. Se tu tiver 10 macros, as 10 macros vão aparecer aqui, certo? Então que ele me sugeriu só uma porque só uma eu tenho nesta parte de trabalho.
Então eu vou clicar nela e vou dar o OK. Então, obviamente, a macro que eu criei neste módulo aqui, gerar etiquetas, agora está atribuído a este botão, certo? Então, observe que aqui a minha layout está tudo apagado e a minha geração de etiqueta também. Então, vamos clicar agora para ver se está funcionando. Então, cliquei e vamos observar o que acontece, certo? Vamos aguardar. Etiquetas geradas com sucesso. Como eu disse para vocês, eu ainda não coloquei a verificação, certo? Se a coluna G está com X ou não. Como eu não coloquei, obviamente ele vai gerar as etiquetas de todas as 3 linhas. No próximo vídeo, com mais calma, a gente vai fazer essa verificação, certo? Vou dar o OK. Observe que ele gerou exatamente as etiquetas, ó. Como já previa, certo? Vamos fazer o seguinte. Deu só um lagzinho aqui no computador. Deixa ele carregar novamente aqui. Para eu poder mostrar aqui um detalhe aqui para vocês, certo? Voltou ao normal. Vou aqui na guia layout. Observe que está selecionado, certo? Como eu disse para vocês, aquele ponto copy. Ou seja, ele copia esse carinha aqui e cola aqui conforme a quantidade que eu disse que eu quero para cada etiqueta, certo? Então esse é o segredo. Vamos pré-visualizar aqui para ver se ele está mostrando para a gente. Vou clicar aqui na nossa lupa. Vamos aguardar. Observe que ele não conseguiu encontrar nada, certo? Mas eu vou fazer o seguinte para vocês. Isso aqui eu já previa, certo? Então, aqui eu gerei todas as etiquetas, porém, se eu quiser visualizar, o Excel não está entendendo que tem conteúdo nessas células, embora tenha, que são as nossas imagens. Então, no próximo vídeo, eu vou estar colocando a verificação para entender que eu quero só essas etiquetas, as que tiver a coluna G marcada, e colocar uma macro, certo? Para fazer um ajuste aqui, para que quando eu pré-visualize, certo? O Excel entenda que tem valores nessas células, e aí eu consiga visualizar as etiquetas que eu estou vendo aqui nesse momento, certo? Então até o próximo vídeo, falou!